na WTEC e hoje, a pedidos aí do pessoal que acompanha a gente na página, a gente abriu a transmissão do Crush Killer para mostrar para vocês quais são os níveis de desgaste, o que dá mais problema, as peças que a gente tem uma atenção redobrada, para quando chegar na pista a gente não sofrer com problema de transmissão e poder evoluir o carro. Bom pessoal, essas daqui são as engrenagens de primeira, quarta móvel, luva de primeira e segunda, terceira e quarta, todos os componentes aí que a gente desmonta e faz uma análise mais profunda. O blocante, rolamento do pinhão, que é super importante também, que é ele que acaba segurando o maior estresse, tá? Na hora da tração aí, pinhão e coroa. Então assim pessoal, o que a gente costuma olhar mais assim? O primeiro contato, obviamente, que são as engrenagens. Ver se não tem nenhuma machucado na peça, nenhuma coisa assim aparente, sabe, de desgaste prematuro, por um erro de montagem ou algum problema de carcaça, tá? Então a gente costuma olhar no topo da peça, ver se está tudo ok, tá? Segunda coisa que a gente costuma olhar são os engates, tá? Esse aqui no caso é o engate da primeira marcha, que a gente usa no caso para largar, né? Então é uma peça que não sofre tanto estresse, tá? Agora, por exemplo, já a segunda marcha já sofre já um estresse, tá? Pelo fato da gente fazer trocas diretas com gear, tudo. Então a gente analisa o que? O engate, tá? Que é ele que recebe todo o torque ali, né? Que tem a maior parte de desgaste, tanto para acoplar quanto para desacoplar, tá? Então nesse caso aqui, a gente olhou, viu que está tudo ok com o engate. Isso significa também que o setup do Gear Controller está de acordo, porque se tivesse com o engate bem amassado, já com desgaste prematuro, aí provavelmente a tonagem do gear não estaria bacana, a gente poderia melhorar essa parte aí, tá? Então nesse caso aqui a segunda, o engate a gente verificou que está ok, tá? Terceira e quarta também está ok, tá? Quarta está um pouquinho mais arredondado, tá? Então, mas isso daqui é tranquilo, até normal. Então assim, se a gente tem algum erro, por exemplo, de ajuste nas trocas de marcha, que é uma troca de marcha que é eletrônica, mas tem a parte mecânica, obviamente, a gente já bateu, na hora que a gente bate o olho aqui, a gente já sabe o caminho, o que a gente vai mudar, tá? Outra peça que é super importante, que é o miolo de luva, né? Que é responsável por engatar a marcha, né? Que sofre muito estresse. Então a gente analisa se não tem nenhuma trinca, como é que está o desgaste nas pontas dos dentes, tá? É normal sempre ter um pouco de desgaste, né, pessoal? Mas nada assim absurdo, tá? A gente usa um conjunto de câmbio BF, onde miolo de luva é forjado, luva é forjada, tá? Que é pra gente poder andar sem mais problemas, tá? Essa daqui é um miolo de luva, é uma peça bem robusta, tá? Dificilmente dá problema, nunca pegamos assim, tá? Isso aqui é um miolo de luva de primeira e segunda também, não tem nenhum estresse aparente. Vamos lá. Calço do pinhão, tá? Normalmente em carros de pista, né, que recebem um impacto muito forte ali na largada, por ser um esporte meio brusco assim, meio violento na largada, é essa peça aqui que segura todo o estresse que é passado para o pinhão. Então assim, se a gente montar, por exemplo, num carro de pista, tá, e usar uma coroa e pinhão forjada, por exemplo, uma carcaça toda reforçada, e usar essa peça original, tá, a gente vai ter problema, vai quebrar coroa e pinhão. Não adianta você ter uma coroa e pinhão da NASA, entendeu? E um calço de pinhão original, tá? Porque ele vai trincar, ele vai deformar e você vai perder ajuste no pinhão. Consequentemente vai quebrar, tá? Um outro item super importante também é o rolamento do pinhão, tá? Ou seja, a gente já percebeu que é um conjunto, né, que recebe o estresse, não somente uma peça. Então assim, a gente sempre opta
por não só carro de corrida, mas motores de ruas preparados assim, tem uma maior potência, sempre optar pelo rolamento com a gaiola de aço, tá? Que normalmente são chamados aí de pista dupla, tá? Então assim, esse rolamento específico, a gente usa o mesmo rolamento há 2 anos, tá? E só agora que a gente veio ter problema. Se vocês perceberem aqui no vídeo, ó, a gaiola já está bem folgada, então provavelmente a gente já ia ter problema. Vamos substituir essa peça então. Outra coisa que é super importante, tá? Antes de chegar na coroa e pinhão, vamos falar dela. É a tampa lateral, tá? Essa peça é responsável, ela tem 2 responsabilidades ao meu ver. Ela ajuda a amarrar o câmbio, tá? E ajuda a segurar a coroa, tá? Porque devido ao formato helicoidal da coroa, quando você exerce uma força muito grande de tração, a tendência é que ele expulse a coroa para fora, tá? Então essa peça, tá, é o que segura isso daqui. Se essa peça for original, tá, a tampa original vai deformar e você vai perder medida, tá? Podendo quebrar a carcaça de câmbio, vai quebrar a coroa e pinhão, tá? Então assim, é uma peça obrigatória, tá? Tem que ter. Ah, pode ser os 2 lados ou um lado só. Aqui na oficina a gente sempre opta por um lado, tá? Porque a gente já vem testando o outro lado, ele não recebe estresse, tá? É mais do lado da coroa. Então, por exemplo, a maioria dos carros a gente monta somente do lado da coroa. Pessoal, esse aqui também é o blocante Torsen, tá? Da BF, que é o nosso patrocinador também nessa parte de transmissão, dá uma força aí pra gente. Então assim, essa peça nesse caso, tá? É uma peça nova que vai entrar nesse novo setup agora aqui do câmbio nessa nossa revisão, tá? A gente já ia abrir ele também para efetuar a troca dessa peça. Então assim, é uma peça fácil visivelmente de fazer uma manutenção, tá? Então a gente desmonta aqui, a gente consegue enxergar e consegue desmontar todas as engrenagens aí dentro também, tá? É uma peça bem tranquila de fazer uma manutenção. Bom galera, essa daqui é a coroa e pinhão que estava no carro, tá? A gente anda com uma coroa e pinhão 833, original Volkswagen, tá? Sempre andamos com esse modelo de coroa e pinhão, que se adaptou muito bem ao nosso carro. Já testamos outras também, tá? Essa peça aqui, pessoal, o pessoal fala muito de quebra de coroa e pinhão, né? Que quebra, é uma peça que sofre muito assim. Realmente, é ela que vai passar a tração aí para as rodas, né? Então é o seguinte, um dos grandes segredos, obviamente, está no ajuste da peça. Como essa peça vai ser ajustada para a aplicação? É óbvio que para um carro original de rua é um ajuste. Para um carro de pista a gente já aplica outro ajuste, tá? Então assim, o primeiro contato da peça é onde mora o perigo. Porque a gente olha a peça e praticamente a peça está nova. Nova que eu digo assim, parece que é uma peça que está perfeita, que pode ser lavada e montada novamente, né? E aí onde mora o perigo. Porque é difícil identificar as trincas, a não ser se ela esteja muito aparente, né? Aí você consegue ver, tá? Então assim, essa peça aqui, a gente anotou, ela tem exatamente 40 passes, tá? Em diversas condições, obviamente. Largando certo, largando errado, mas ela fez esforço por 40 passes aí, né? Então é assim, a gente só consegue catar um defeito nessa peça se não tiver bem visível com uma lupa, né? Que no caso aqui parece que está uma peça muito bonita, que daria para a gente montar novamente, mas na verdade não está. A gente cata a lupa e consegue enxergar. Quando a gente coloca a lupa, a gente consegue obviamente aumentar aí a resolução, né? E começar a enxergar, né? A gente chama até de raio-x aí do ajuste, né? Fica marcado a entrada, a saída da coroa, tá? Então assim, ó, olhando aqui a gente consegue perceber que ela deu sim uma amassada, tá?
mas assim, nada muito absurdo. Até daria para começar a andar. Mas fazendo uma análise mais a fundo, tá? Que é onde costumam se iniciar as trincas, a gente pode ver que todos os dentes estão trincados. Ó. Todos. A gente consegue ver que todos os dentes têm uma trinca, tá? Então assim, se a gente fizesse esse contato somente visível no olho, sem auxílio no caso de uma lupa, né, dificilmente a gente pegaria a trinca. Fora também, pessoal, que às vezes quando o pessoal costuma apertar muito, né, para tirar folga, para evitar essa parte de tranco, de quebra, ela costuma criar canto vivo aqui, né? Ela fica afiada. Então essa daqui não está afiada, tá? O ajuste estava bem legal, por sinal. Tá? Então é isso. A gente vai falar também da carcaça de câmbio, tá? Que é um dos motivos também que a gente está efetuando a substituição. Muita gente tem dúvida assim, a carcaça de Fusca aguenta, a carcaça de Fusca não aguenta. Cara, a gente está com a mesma carcaça de câmbio há 3 anos, tá? E é uma carcaça de Fusca original. Já tomou muita porrada, tá? E hoje ela vai sair fora porque não vale mais a pena arriscar, tá? Então assim, eu tirei as medidas, né, do alojamento do pinhão. Realmente a gente tem uma defasagem de medida, significa que ela já alargou, ela já deformou, tá? E quando esquenta a tendência a aumentar mais ainda, tá? E alguns trincos, tá? Que são congênitos desse tipo de carcaça. E, inclusive a gente costuma fazer algum tipo de reforço em cima dos prisioneiros para não acontecer mais isso. Essa era a carcaça que a gente andou durante 3 anos, tá? Então assim, essa parte interna do alojamento do pinhão já está com desgaste, né? Ele já está bem folgado, e isso ajuda a quebrar a coroa e pinhão também. E um dos problemas congênitos, tá? O pessoal vê aí carcaças soldadas e tudo, porque ela trinca no prisioneiro. Então se a gente olhar aqui, essa trinca ela inicia aqui embaixo e começa a caminhar aqui para dentro, ó. Todos esses prisioneiros aqui, ó, esses 3 prisioneiros estão trincados, tá? Inclusive estava vazando bastante óleo e a gente vai solucionar o problema trocando a carcaça e já fazendo um reforço em cima dos prisioneiros para não ter esse problema, para não ter problema de trinca, tá? A gente vai substituir por uma carcaça da Kombi Flex. Não é uma carcaça nova, 0 km, mas é uma carcaça que está em perfeito estado, tá? A gente já fez todas as medições aí. Então ela é uma carcaça inteira de alumínio, a outra tem composição de magnésio. Ela é mais pesada, porém ela é mais reforçada, né? Já tem todas essas veiuras aqui, tá? Então a gente vai fazer esse sistema aqui, ó. Não precisa fazer um Robocop no câmbio, tá? A gente faz uma peça normal, manualmente, tá? E faz uma solda aqui por dentro e por fora, tá? Reforçando justamente a parte do prisioneiro, que é onde costuma iniciar a trinca e vai até lá para dentro, tá? Fecha-se o bujão também aqui embaixo. Ah, mas precisa do outro lado? Cara, assim como a gente não usa tampa para a nossa aplicação, obviamente que em carros mais extremos é legal fazer, mas no nosso caso a gente acha que não precisa, tá? Não tivemos problema do outro lado da coroa, tá? Então é basicamente isso. Então pessoal, na parte da transmissão é isso, tá? Obviamente que não tem os rolamentos, a gente não quis colocar para não poluir muito, para ficar mais fácil aí para vocês entenderem. Tem a parte de rolamento de tampa traseira também, né, que a gente costuma ficar de olho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o primeiro vídeo sobre a parte da transmissão, tá? Vamos fazer outros vídeos sobre como é a revisão do motor, porém uma revisão externa. Não vamos abrir o motor nessa revisão, tá? Uma revisão rotineira, básica, que a gente consegue identificar se o motor está apto para uma próxima prova. Forte abraço,
curte lá a nossa página, curte o nosso canal. Valeu aí!